Gostaria de... Ontem eu também levei a palavra lá no PG Amarelo, né? Os irmãos têm muita paciência comigo lá. E eu peço à igreja que tenha também essa mesma paciência. Se eu ficar me tremendo, vermelho, suando aqui, aí vocês, né? Mas ontem nós falamos um pouco do que foi pregado no domingo pelo pastor Walter, né? E eu assisti essa pregação dele algumas vezes já desde domingo, porque foi algo que falou muito comigo, né? Eu acredito que foi também para a igreja, alcançou muitas pessoas. A gente viu aqui no final do culto pessoas que estavam se reconciliando com o Senhor, pessoas que estavam adormecidas e o Senhor estava reerguendo, né? Para fazer algo novo na vida deles. Para mim também foi desse jeito. Eu estava sentado ali, né, e o pastor falava, e principalmente quando ele foi chegando no final, as lágrimas caíam, porque eu estava desse jeito também. Eu ainda estou num processo de modificação, né, deixando o Senhor trabalhar no meu coração, na minha vida. Então, quando o Espírito Santo fala, a gente não consegue conter as lágrimas, né? E eu fui bastante tocado e estou muito agradecido. E por isso eu queria dar continuidade um pouquinho, né? Um pouquinho do que o pastor falou domingo. Foi uma palavra muito bonita, ficou na minha mente e eu espero que de novo o Senhor possa completar aquilo que ele começou domingo, né? E eu gostaria de pedir à igreja para abrir então as suas Bíblias no livro de Marcos. Só que agora a gente vai voltar um pouquinho e vai ler o capítulo 14. Marcos 14. E a gente vai ler a partir do versículo 66. Vamos entender um pouco porque Pedro estava do jeito que ele ficou, como o pastor falou, né? Entristecido, olhando as coisas de longe e voltou, né, para o seu velho ser de pescador de peixes, não de homens. Então vamos entender um pouco o que foi que deixou Pedro dessa forma. Amém? Podemos ler? Então, começando aqui do 66. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia, ele o negou, assegurando: Não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Então, é uma coisa bem forte, né? Jesus tinha falado na última ceia que Pedro negaria ele 3 vezes e aí quando ele começou, né, negou da primeira vez, ele não se tocou, negou da segunda, negou da terceira, o galo cantou a segunda vez e ele... Meu Deus, bem que tu disse. Então, mas
essa palavra, ela não vem para nos entristecer e nos mostrar que só porque o Senhor falou, aconteceu e pronto, agora tá tudo ruim. Não, não é assim. Essa palavra ela vem para nos mostrar, na verdade, vamos ver com outros olhos, o caráter perdoador de Jesus. Nós vamos ver aqui essa graça perdoadora, né? E é engraçado que esse trecho da negação de Pedro, ela é mencionada em todos os evangelhos, né? E é para enfatizar e mostrar essa graça de Deus. É para nos lembrar, né? Lendo ali Mateus, Marcos, tá lá toda a vida. Mas não é para dizer que você errou, que Pedro errou. Não, é para nos dizer, nos mostrar que Jesus ele é tão bom que ele perdoou a Pedro, né? E mais na frente a gente vai ver algumas coisas, né, que Jesus falou com Pedro e a continuação da história. Mas a palavra do pastor Walter domingo ficou ecoando no meu coração. E como ele falou da ausência de Pedro, ele ficou acompanhando tudo de longe, como a vida dele tinha virado um caos, né, depois que ele tinha negado o Senhor. E Pedro era um homem, né, que tinha dito que morreria com Jesus. Ele andou com Jesus, ele andou sobre as águas, ele orou no monte, ele viu Jesus tendo uma conversa com Elias e Moisés no monte. Jesus glorificado e ele ali vendo Jesus conversando com Elias e Moisés e ele tipo, meu Deus, né, ele viu aquilo. E ele não estava só, né? Então não pode nem dizer que era mentira. Ele tinha duas testemunhas, né? Tiago e João estavam lá também. E então assim, como é que pode esse homem que tinha visto tudo isso simplesmente negá-lo desse jeito, né? A gente fica se perguntando, né? Mas assim, eu acredito que é aquela situação que você se encontra de vida ou morte, né? Ele sabia que se ele tivesse dito ali que ele era realmente um seguidor de Jesus, ele ia acabar igual a Jesus, né? E com certeza ainda não era o tempo de acontecer aquilo. Nós sabemos que Jesus tinha muita coisa ainda para fazer através da obra da vida de Pedro. E então ele entendeu. Mas eu acho que eu também, não vou nem mentir, eu acho que eu também teria negado, né, naquela hora que eu conhecia. Não me orgulho de dizer isso, mas provavelmente numa situação dessa a gente fica bem dividido, né? Mas aí nós vimos também na pregação de domingo a visão de Deus, né, para a nossa retomada da fé. Ele nos recebe mesmo depois de termos errado, mesmo depois de pecar, de falhar, o Senhor nos recebe. É uma visão que nós não temos. Essa visão que Deus tem de olhar para a gente e nos perdoar mesmo depois do pior pecado que seja para você, né? Então, adiantando um pouco aqui, às vezes é perceptível, né, a intimidade que algumas pessoas têm com o Espírito Santo. E essas pessoas ainda acabam se afastando. Tem pessoas que têm talentos, dons, que são dados por Deus. E essas pessoas também se afastam, e às vezes por bobagens. E aí a gente fica se perguntando às vezes, né? Poxa, aquele irmão ele se afastou da igreja e tal, não vem mais para os cultos. E chega até às vezes perguntar, né? Será que foi alguma coisa com Deus? Ele se entristeceu com Jesus, alguma coisa assim? Mas não, Jesus não faz nada para afastar a gente dele. Pelo contrário, né? Ele só nos atrai. Que ele quer nos atrair para perto dele. Então, às vezes a pessoa fala, né? Não foi Jesus, é porque eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã, não gosto daquele jeito que aquele pastor prega. Então,
hoje em dia está cheio dessas coisas nas igrejas, né? Onde a gente anda por aí, não só nas igrejas, mas também em empresas e com amigos que a gente tem, às vezes um amigo cheio de besteira, né? Que às vezes não pode nem falar uma coisinha que a pessoa se zanga. E aí eu queria olhar um pouquinho mais profundo dessa visão aí, desse fato, e ver que o problema não está em Jesus, o problema não está na igreja, né? O problema está em nós mesmos. O problema está quando a gente não consegue aceitar e julga, e se julga pelas nossas falhas. São as nossas próprias falhas, o julgamento que nos impede de lidar com o peso, a culpa e a vergonha que cai sobre nós quando nós erramos. É isso. A gente se afasta da igreja por isso, porque se afasta dos amigos, dos irmãos, porque a gente não se aceita. Então, se você não se aceita, como é que você vai aceitar os outros, né? Como é que você vai aceitar um irmão vir e conversar com você sobre uma coisa que às vezes não está certo? E a gente vê que no mundo hoje também é assim. No mundo, tipo, políticos e grandes executivos de empresas, quando eles erram, quando falham, o que é que acontece? Eles são afastados do cargo, né? Eles acabam pedindo exoneração, né? Se for no caso. E por que isso? Para preservar a imagem daquela empresa, daquele governo. E hoje em dia parece que está tudo perfeito. As pessoas só querem mostrar que as coisas parecem ser perfeitas, né? As falhas não são mais toleradas. Então, nas redes sociais as pessoas só mostram quão boas suas vidas são. Aquele casamento perfeito, aquele namoro perfeito, a carreira perfeita. Mas na verdade, às vezes está totalmente ao contrário. E a verdade é que nós não somos perfeitos. As nossas vidas não são perfeitas, o nosso casamento não é perfeito. Só o Senhor é perfeito. É por isso que nós temos que nos achegar a Ele e deixar com que Ele traga essa perfeição dele para as nossas vidas. Tem muita gente apontando o dedo hoje em dia, expondo as falhas dos outros. E muitas vezes não enxergam as suas próprias falhas. Os jornais e as revistas hoje em dia só fazem isso, né? A gente está vivendo aí um momento de um governo que está com 30 dias de governo e só expõe falhas. Não estou aqui expressando uma opinião ou de gostar ou não, mas é isso que a gente vê na mídia, na televisão, nos jornais. E uma pessoa pode dar uma entrevista de 1 hora falando um monte de coisa legal e tal, mas a maior bobagem que aquela pessoa falar, na realidade, vai ser a manchete, né? Essa é a verdade. A mídia só quer expor e apontar o dedo e fazer isso. E é assim que as pessoas hoje estão aprendendo a viver. Apontando o dedo, expondo as falhas do irmão, quando muitas vezes ele devia estar ouvindo aquela palavra e trazendo para a sua própria vida. Mas esse peso de vergonha que nós sentimos quando nós erramos é o que na verdade nos bloqueia de andar com o Senhor. Deus perfeito, Criador do mundo, Deus soberano, dono do universo, Ele te chama para andar com Ele. Mesmo sabendo que você erra, que você errou, que você ainda vai errar. Porque nós somos falhos. Ele te chama para andar com Ele. Mas muitas vezes esse peso, essa culpa que nós carregamos, não deixa isso acontecer. Por muitas vezes eu disse não para algumas coisas da igreja. Esse convite da quarta-feira de hoje já veio antes. Veio, né? Semana passada, né, pastor?
E eu disse não de novo. Eu tinha realmente alguns compromissos de trabalho, mas eu poderia talvez ter me esforçado mais e ter feito um tempinho para ter, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei, meu irmão, eu não estou pronto para isso. Por que o pastor volta? O que ele está vendo em mim para me mandar eu vir aqui quarta-feira falar com a igreja? Isso é peso de culpa de ações passadas. Isso é peso de culpa de saber que eu sou falho, que eu sou indigno de estar, às vezes, aqui nesse próprio lugar. E às vezes a nossa maior dificuldade é compreender que esse amor que Deus tem por nós é tão grande que é capaz de nos perdoar para que nós possamos estar com Ele. O Senhor, Ele nos quer perto dele. Ele nos fez para estar em comunhão com Ele. Já foi falado aqui inúmeras vezes que o Senhor quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer ter intimidade com você. Vocês conhecem aquela parábola das 10 virgens, né? Todo mundo conhece a parábola das 10 virgens? Ali, é lá em Mateus 25, né? Vocês podem ler depois. Mas ela fala de 10 virgens que estavam esperando o seu noivo, né? E elas não sabiam que horas ele vinha. Elas sabiam que ele vem, que ele viria, né? E é o que nós sabemos também, né? Nós sabemos que nosso noivo, que Jesus, ele vai voltar, mas a gente não sabe a hora que ele vai voltar. Então, 5 eram sábios e 5 eram tolos. E o que era, né, essa tolice e essa sabedoria delas? Era a intimidade que elas tinham com Deus. Quando elas foram para o lugar esperar o noivo, as 5 sábias levaram uma porção de azeite extra, né, para sua candeia, e as outras 5 não levaram. E aí o que foi que aconteceu? O noivo demorou. E as 5 que não tinham levado azeite extra ficaram sem azeite. O que significa azeite na Bíblia? É unção. É o Espírito Santo. Então, as 5 tolas chegaram para as 5 sábias e pediram emprestado um pouco do azeite extra que elas tinham, né? E elas disseram, olha, eu não posso te emprestar. Esse azeite aqui não é suficiente para nós todas. Então, vai comprar um azeite para ti. E elas foram. E quando elas voltaram, antes delas voltarem, o noivo chegou. O noivo voltou, né? E aí ele pegou as 5 que estavam lá, prontas, e levou para as bodas. Quando as outras 5 voltaram, a porta estava fechada e elas bateram na porta e o Senhor abriu e disse, elas disseram, deixe-nos entrar, né? E ele disse, verdadeiramente não vos conheço. O que é isso? É isso que nós queremos ouvir de Deus no dia do Senhor? Eu não quero ouvir isso, não. Esse azeite é intimidade com Deus, como eu havia falado. Então, 5 tinham intimidade com o Senhor, de orar, de ler a palavra, de conversar com Deus, de perguntar ao Espírito Santo se aquilo ali era certo, é esse caminho, Senhor, é isso que eu devo fazer. E as outras 5 não, as outras 5 elas iam ali na hora do tchan ali, elas, meu Deus, eu preciso de intimidade contigo, Senhor. Não é assim. Essa intimidade não se compra, não se pega emprestado. Salvação, ela é sua. Ela é única. Ela é para você. Ela é para mim. Então, aproxime-se de Deus. Lá em Tiago 4:8 fala, aproxime-se de Deus
e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Jeremias 33:3 fala: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Isso só vem com intimidade. Isso só vem com intimidade. Então, você imagina chegando no dia do Senhor e você fala para Ele: Senhor, eu não estava contigo porque eu não gostava daquele irmão, não aguentava aquele irmão, aquela irmã. Você decidiu entregar a sua vida naquele momento para outras coisas que pareciam mais importantes, mais atraentes, né? O mundo tem muita coisa atraente para nos oferecer. E a pessoa diz: eu vou aqui aproveitar até meus 25, 30 anos, depois eu me arrependo, depois eu me converto, depois eu vou para a igreja. Só que aí depois eu vou, não dá mais tempo. E aí você acaba ficando como as 5 virgens tolas que não tinham intimidade com Deus, não tinham azeite extra para te levar para o lugar que você deveria estar, para o lugar que nós deveremos ir, para o lado do Senhor. Então, voltando aqui um pouco para Pedro, depois de tudo que aconteceu, Jesus foi crucificado, ele voltou a pescar. Ele voltou para a sua vida antiga. Ele estava fazendo as coisas que ele fazia antes. Muitas vezes acontece isso com a gente também, né? A gente esfria um pouquinho e começa devagarzinho voltando a fazer as coisas que a gente fazia antes de conhecer o Senhor. Mas ele percebeu que ele não conseguia viver longe das coisas de Deus. Isso aqui, eu me identifico muito com isso, porque às vezes, estava falando no PG Amarelo ontem, que de vez em quando eu tenho umas oscilações assim que vem, eu estou bem com o Senhor e tal, não sei o que, de repente eu... Até o pastor falou no domingo, né, que às vezes os pastores também, eles ficam ali naquele... Então, não é uma tristeza, mas é uma coisa, né, que deixa você para baixo. Isso acontece com todo mundo. Mas aí você entende, você percebe que não é assim que o Senhor quer que eu seja. Ele quer que eu seja feliz, alegre. E aí eu não consigo viver longe das coisas de Deus. Não consigo viver longe das coisas de Deus. Para mim é a melhor coisa do mundo quando eu subo aqui para tocar minha guitarra e cantar. E agora isso aqui também, eu estou me sentindo muito à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele percebeu que ele poderia perder tudo que ele tinha conseguido e deixar de ser tudo que ele tinha se tornado, né? Um homem de Deus, um apóstolo do Senhor que andava com Jesus, que via os milagres que Jesus fazia na vida das pessoas, aonde ele passava. Então, assim, foi um tempo bem difícil para Pedro, e na sua consciência, aquilo que tudo que Jesus tinha feito e tudo aquilo que ele viu, como ele tinha conseguido negar Cristo tão covardemente. Como é que ele tinha conseguido negar Cristo? Ele ficou pensando, né? Então, todos nós temos uma caminhada com o Senhor. E essa caminhada, ela começa quando nós encontramos Jesus. Quando, na verdade, Ele nos encontra, né? Quando a gente decide abrir o nosso coração e deixar a nossa vida ser guiada por Ele. E nesse processo haverão quedas, nós iremos cair, principalmente no começo, uma inconstância, mas quando você vai se aprofundando nas coisas de Deus e vai se fortalecendo com a palavra, com as orações, com os louvores, com a interação com a igreja, você vai se fortalecendo e essa inconsistência vai diminuindo, vai desaparecendo, como vícios. Tem gente que não foi o meu caso, eu parei de fumar de repente, mas tem gente que vai parando de fumar gradativamente, né?
de uma carteira vai para 10 cigarros por dia, de 10 cigarros vai para 1 por dia, e de repente você... Isso aqui não é para mim, né? E acaba... Eu estava vendo um testemunho de uma pastora e ela dizia que foi desse jeito, ela era uma carteira, foi para 10 cigarros, 1 cigarro, e aí ela disse que chegou um tempo que ela começou a ver o cinzeiro na sacada do apartamento dela com os cigarros quase todo lá. Aí ela disse, meu Deus, eu não fumo mais. Eu não fumo mais. E é assim as coisas do Senhor. Você vai se fortalecendo e vai andando com Jesus e vai aprendendo e daqui a pouco eu sou crente. Né? Glória a Deus. Então esse sentimento de culpa que muitas vezes nós carregamos, vozes na nossa cabeça, nos condenando de ações passadas, isso tem que ser deixado para trás. Coloque a sua culpa, o seu erro diante do Senhor. Se arrependa, se quebrante. E o tratamento virá. A cura virá. E o Senhor fará tudo novo na sua vida. Assim como Ele fez na minha, eu estou aqui agora. Pregando. Quem diria, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu queria agora abrir que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora em outro trecho da palavra, em João 21, para a gente começar a ver a cura de Jesus na vida de Pedro. João 21, a partir do versículo 15. São só 2 versículos, a gente vai ler do 15 ao 17. Se vocês quiserem só acompanhar aí, se não tiver achado. Assim, após tomarem o jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. E outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. E 17 fala: Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Esse episódio aqui, Jesus estava na praia, né? Ele já tinha ressuscitado, ele estava na praia com alguns apóstolos e ele chamou Pedro no canto e perguntou isso para Pedro, né? E que linda, né, essa reconciliação de Jesus com Pedro. O fardo de Pedro estava pesado. Essa consciência pesada, e Jesus naquele momento lhe proporcionou uma grande cura. Ele curou o coração de Pedro quando ele disse: Cuide das minhas ovelhas. Por cada vez que Pedro negou Jesus, ele confessou seu amor por ele. Cada confissão anulava uma negação. E como prova do perdão, Jesus entrega a Pedro a responsabilidade de cuidar daquilo que ele mais ama, as suas ovelhas. Em outro trecho, em Mateus, fala que Jesus fala para Pedro, né? Eu edificarei sobre essa rocha a minha igreja. Então, olha, você vê, né? Com certeza Jesus perdoou ele. Jesus estava dando responsabilidades para ele que ele não daria para qualquer pessoa. Cuidar das suas ovelhas, nós somos as ovelhas do Senhor. Nós somos o seu rebanho. É uma responsabilidade cuidar de pessoas. Eu entendo a responsabilidade dos pastores aqui de cuidar da gente. São tantas pessoas aqui e tanta gente necessitada. E, eu não sei se eu conseguiria, da forma que eu vejo Timóteo, pastor Walter, Wesley,
cuidando das pessoas aqui, de uma forma tão próxima, né? Eu posso dizer isso porque eu sou muito próximo dos três, mas eu tenho uma certa proximidade com o Timóteo e o Wesley, e é uma responsabilidade, é uma vida, e Jesus, ele entregou aquela responsabilidade para Pedro. Então verdadeiramente ele o perdoou. Então ele nos perdoa. Se Pedro negou ele naquele dia, e ele perdoa, como é que a gente, que às vezes nosso pecado às vezes não é tão grande, ou não tem pecado grande e pequeno, né? Mas não é parecido, é de outro jeito, e Deus nos perdoa. A gente sente, quando verdadeiramente nós nos quebrantamos diante do Senhor, a gente sente o Espírito Santo acalmando o nosso coração, dizendo: filho, eu te perdoo. Se enche de alegria, se enche de novo do meu Espírito, porque eu te perdoo. Aí ele vem me dar uma responsabilidade dessa de vir aqui falar com vocês hoje à noite. Ele veio me dar uma responsabilidade de falar, de cantar no microfone aqui com a minha voz rouca e feia. Então Pedro viu Jesus morrer e ele achava que a oportunidade de pedir perdão estava indo embora naquela cruz. Aí você imagina como é que ele não estava, né? Jesus morrendo, nunca mais eu vou poder pedir perdão a ele. Meu Deus do céu. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Assim como ele tem na sua vida e na minha. Glória a Deus. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui pregando, né? Já falei isso, mas eu tenho que repetir isso para poder entrar aqui na minha cabeça, que eu estou aqui, que isso pode virar, não só aqui, mas pode virar uma rotina em outros lugares também, né? Porque eu falo assim, né? Porque a gente tem um ministério e eu, como eu falei, o meu ID, eu quero fazer isso, eu quero ir cantar em todo lugar, e se precisar pregar, a gente prega também, é isso que eu quero. Então, quem diria? Mas... E quem ouviu um pouco do meu testemunho no Colisão, né? Não sei quantos estavam naquele dia. Eu era um cara bem diferente, né? Mas assim, eu não gostava das coisas de Deus, eu não queria nem ouvir falar de Deus, nem da palavra de Deus. A minha mãe é uma mulher que embora ela não seja evangélica, né? Ela é testemunha de Jeová, mas ela sempre falou de Deus em casa, ela sempre quis me levar, né, para os encontros deles, e eu não ia. Até a minha avó estava falando esses dias, ela dizendo, né, rapaz, eu lembro quando tu era pequeno e a tua mãe te chamava para ir para a reunião e tu começava a esculhambar, falava mal e gritava, esperneava e dizia: a senhora vai ver quando eu crescer se eu ainda vou para esse negócio. Minha avó estava dizendo isso esses dias, né? Eu não fui para lá, não, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Então, se Deus faz isso comigo, Ele pode fazer isso com você também. Se Ele me perdoa, Ele te perdoa também. Se Ele me levanta, Ele te levanta também. Glória a Deus. Deus vai nos colocar num lugar que jamais imaginamos. A Adriana mesmo falou hoje, eu estava lá preparando, né, essa palavra e tal, e aí ela sentando do meu lado na mesa tomando café, aí ela olhou: ai, tu vai pregar hoje, né? Aí eu... A gente jamais imaginou. Deus está me colocando num lugar que eu jamais imaginei que eu estaria. Quando eu vinha, quando eu namorava com a Adriana, e o pastor Walter ficava aqui no púlpito falando e me chamando, que eu sei que ele estava chamando era a mim mesmo, que ele olhava era para mim. E eu, durão lá, todo inchado igual um puro. Eu estou meio inchado. Não, agora é só a gordura. Então, voltando aqui, a Bíblia fala, aqui como nós lemos, que na terceira vez Jesus perguntou a Pedro se ele amava ele, Pedro já estava triste, ele já estava, meu Deus, como é que pode? Jesus não confia mais em mim.
Ele não acredita mais no que eu falo. Ele está me perguntando pela 3ª vez já. Ele não acredita mais no que eu falo. Ele nunca mais vai ser o mesmo comigo. Sempre vai me olhar com um ar de acusação. Eu não te disse que tu ia me negar? Mas não é assim que Deus faz. Jesus provou o contrário, mostrando seu caráter reconciliador, perdoador, amoroso e manso, Glória a Deus. operando mais uma vez um milagre na vida de Pedro. Glória a Deus. Ele renovou as forças de Pedro ali naquele momento. Oh, glória. Ele o encorajou e ele transformou o coração de Pedro. Um coração que estava triste, abatido e sem esperança, virou um coração cheio de alegria, de esperança e sarado. O mais importante de tudo, um coração sarado, curado. É o que nós precisamos, é a cura do Senhor nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. A gente precisa dessa cura. E Jesus acredita em você. Ele acredita em você, acreditou e vai continuar acreditando em você e em mim. Embora às vezes nós nos achamos um tremendo pecador, sei que eu me acho. Então, mas eu sei que Jesus tem um propósito nas nossas vidas. Amém. E Jesus, ele não olha para a gente olhando e pensando no pecado que nós cometemos. Às vezes a gente olha para uma pessoa, né, e sabe, né, a pessoa vai passando assim, aquele cara ali faz isso, ou então, aí ó, virou crente, né? Faz isso, aí fumar, beber, fazer mal. Foi aqui na rua e agora está ali com a Bíblia debaixo do braço, virou crente. É assim que o mundo olha para a gente. Mas Jesus não olha assim para a gente. Jesus, ele olha para a gente como ele sonhou, como ele planejou. Ele olha para a irmã Graça e vê aquela pessoa que sai falando de Jesus para todo mundo que ela vê na rua. Aí ele vê a Fernanda lá na escola dela falando de Jesus para as amigas dela. Ele vê o Timóteo no hospital falando para os doentes de Jesus. Ele vê o Roberto nas feiras falando de Jesus. É assim que Jesus nos vê, como ele sonhou. Não pensando no que a gente fazia, mas pensando no que nós somos para ele e que nós iremos ser ainda. Amém. Glória a Deus. Então, a gente tem que entender que nada pode nos afastar do amor de Deus. Glória a Deus. Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Aquele pai, né? Quando a minha filha, quando eu chego, ela vem correndo, né? E eu estou ali de braços abertos e abraço ela. Melhor abraço do mundo. E é assim que Jesus faz. Ele está lá de braços abertos, esperando você correr em direção a Ele, para Ele dizer, meu filho amado, minha filha amada, Glória a Deus. eu estou aqui, eu te seguro, eu te guardo, eu te perdoo, eu te protejo. E eu sou fã de Deus, sabe? Assim, eu virei um fã de carteirinha de Deus, porque Deus Ele te chama para andar, Ele nos chama para andar com Ele, mesmo sabendo que a gente vai errar, que a gente pode errar de novo. Tipo, meu Deus, Ele diz, não tem problema não, vem andar mesmo assim, vem. Ande aqui comigo, ande aqui comigo. Glória a Deus. Então, as pessoas que falam que... Tem gente que fala, né, que uma laranja podre apodrece todo o saco. Isso é o que o mundo fala. Mas, na verdade, com Cristo é diferente. Nós somos um membro do corpo de Cristo. E quando nós chegamos num corpo sadio, que geralmente é a igreja, onde, né, nós chegamos ali para nos reconciliar e começar uma nova caminhada, a gente não chega e contamina aquele lugar, né? A gente chega lá e é sarado, é curado. Glória a Deus. Glória. Né? Então, é assim que o corpo de Cristo deve ser.
Um lugar, nós como igreja temos que ser um lugar sarado, um lugar sadio, para quando as vidas chegarem doentes, a gente poder ajudar, a gente poder contribuir de alguma forma, ser usado pelo Senhor de alguma forma, para sarar aquela vida também. Temos que ser membros sadios no corpo de Cristo, na igreja, para que possamos curar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e quando um estiver fraco, ajudar também aquele que está fraco. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Ele estendeu a mão mais uma vez quando ele estava se sentindo culpado por ter negado. E se o seu coração, voltando aqui para a pregação de domingo, está sem forma e vazio, como a terra lá em Gênesis 1, deixa a luz do Senhor acender essa noite no teu coração. Glória a Deus. Porque não é só uma luz que vai clarear. É uma luz que vai queimar. É uma luz que vai arder e que vai penetrar no teu coração e na tua vida, nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo os pregadores sempre fazendo isso, pedindo para a igreja falar uma coisa. Eu queria pedir então para a igreja repetir comigo aqui um textinho. É pequeno, não é nada demais, mas é para nós realmente falarmos isso e entender que essa luz tem que acender. A igreja topa? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos falar assim, ó. Senhor, me queima com a tua luz. Deixa o teu fogo arder no meu coração. Penetra nas trevas do meu ser. O meu coração estava sem forma e vazio. Mas o Senhor trouxe luz. Dando forma, enchendo de amor, alegria, esperança. E tudo isso me alimenta. Para seguir firme. Até o dia que eu irei encontrar meu Rei, meu Pai, meu Jesus. Amém. Então, a gente vê aqui que a vida está em Cristo. Então é uma noite de recomeçar, de retomar a aliança, a beirite de Deus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar com Jesus. Faça aquilo que você nasceu para fazer. Dá louvor e adoração ao nosso Senhor. Deixa Ele mudar as coisas de lugar. Deixa Ele colocar as coisas em ordem. Assim como Ele fez na vida de Pedro. E Ele está fazendo na nossa vida também. Volte a ser o que você nasceu para ser. Homem e mulher de Deus. Lajeando pastor aqui. Então volte a sentir o perfume do seu amado, que é como um bálsamo de vida. E nós vivemos só para adorar a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, finalizar só com uma frase. Deus fala no silêncio. Ele age no caos. Mas é no lugar secreto, na intimidade, que Ele acende a chama no nosso coração. Glória a Deus. E que Ele faz as coisas novas. E que Ele bota as coisas no lugar. Glória a Deus. E faz o que Ele está fazendo comigo essa Glória a noite. Deus. Quando eu estava preparando essa palavra hoje à noite, hoje à tarde, passei a tarde todinha. Eu fiquei em casa hoje, passei a tarde fazendo, cuidando, né, disso aqui. Glória a Deus.
teve um momento que eu estava escrevendo no computador e meu coração estava acelerado. Eu disse, pronto, vou ter um ataque aqui no momento de pregar. Tava, meu Deus do céu. Era se aquecendo. Mas eu entendi depois, sabe? Eu até comecei a me emocionar, assim, porque eu entendi que aquilo ali que estava acontecendo no meu coração não era um ataque que eu ia ter, não. Era o Espírito Santo me curando. Dando um renovo para aquilo que estava apagado. É verdade. Esses dias, domingo, ontem, no PG e hoje, quando eu ouvi a palavra e esses últimos 2 dias agora falando essas coisas, eu sinto um renovo tão grande, sabe, assim, um vigor novo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é incrível, é incrível. Eu jamais pensei que eu realmente poderia fazer isso, né? Mas é isso, irmãos. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Que Deus colocou no meu coração desde domingo, quando o pastor colocou no coração do pastor e me tocou, e agora a gente pôde ver um pouco mais, né, pastor, do que foi pregado. Espero que o Senhor possa trazer um renovo para a sua vida também. Amém, Jesus. Para você que está pensando que as coisas só vão de mal para pior. Camila falou.